Como que funciona a dor do parto? Tá certo? A dor, ela é tanto um mecanismo físico como emocional, tá? Muita gente não faz essa ligação, mas na verdade, a dor do nascimento, como todas as dores, né? Mas a dor do nascimento, ela tá ligada tanto à parte física quanto à parte emocional, né? E como assim? Ela é uma dor que acontece no nosso corpo, é uma dor fisiológica, né? E essa dor, ela pode ser mais dolorosa ou menos dolorosa, a sensação dolorosa, dependendo de como está o meu emocional. Então é isso que significa, ela é física e emocional. Ela existe no físico, mas ela pode ser amenizada ou ela pode ser piorada de acordo com o emocional dessa mulher, né? Outra característica da dor do nascimento é que ela é visceral e somática, né? O que significa isso? Significa que é uma dor que essa mulher não consegue descrever, sabe? É uma dor que ela não consegue explicar exatamente como é essa dor. Onde é a dor? A dor geralmente é no pé da barriga, que elas falam, né? Então ela pode ser no pé da barriga ou na lombar, ou nos dois juntos. E algumas mulheres falam que essa dor fica no pé da barriga, nas costas, na lombar, e às vezes pode até descer um pouquinho para as pernas, tá? Mas geralmente essa dor é mais na frente, atrás ou nos dois, tá? E não vai ser assim durante todo o parto, vai ter hora que vai ser mais na frente, vai ter hora que vai ser mais atrás, e tem hora que vai ser frente e trás, tá certo? E essa dor, ela é difícil de escrever, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Que, na verdade, a dor do parto, quando a gente pensa, a dor, ela só existe na hora das contrações, tá? Então, não é... Ela fala, mas ela ficou 15 horas em trabalho de parto, ela ficou 15 horas sentindo dor. Não, não são 15 horas sentindo dor, porque a dor, ela é intermitente. O que isso significa? Eu vou ter a dor durante a contração, no intervalo eu não tenho dor. Depois eu tenho dor na contração, no intervalo eu não tenho dor. E assim por diante. Então, a minha dor, ela só acontece durante a contração. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está numa fase latente. Na fase latente, eu tenho uma contração a cada 6 minutos. Então, eu vou ter 40 segundos de dor da contração, mais ou menos durante uns 40 segundos na fase latente. E depois eu vou ter 6 minutos de intervalo. Depois eu tenho 40 segundos de dor, 6 minutos de intervalo, né? E quando chega na fase ativa, que é quando a dor está mais forte, eu tenho uma contração que dura 1 minuto e intervalo de 3 minutos. E aí eu tenho mais uma contração que dura 1 minuto e intervalo de 3 minutos. Então, isso quer dizer que eu não tenho dor todo o tempo. Eu vou ter a dor só na hora que a contração vier. Então, ela não é sem parar. Ela tem os intervalos, tá? E, na verdade, essa dor, também existem 2 tipos de dores. Existe a dor patológica e existe a dor fisiológica. E isso é diferente. Por quê? Dor patológica é a dor de doença. É uma dor que te causa um mal. Então, você sente uma dor e essa dor, ela está causando algum mal para o seu organismo. Então, ela é alguma doença que está te trazendo aquela dor. Agora, a dor fisiológica é uma dor que faz parte do processo natural do seu corpo, que é a dor do parto. A dor do parto é a única dor fisiológica que nós sentimos na vida, porque todas as outras dores são dores patológicas, são dores que estão ligadas, associadas à doença, ao adoecimento do nosso organismo. E a dor fisiológica, ela é uma dor que faz parte do processo natural do nosso corpo. Então, a dor do parto, ela é fisiológica, ela faz parte. Ela não é uma dor que machuca, ela não é uma dor que causa mal para a gente ou para o bebê. Então, quando a gente pensa por isso, fica mais fácil lidar. Eu entendendo que essa dor, ela é uma dor que não está me causando mal. Essa dor, ela é uma dor que vai trazer meu bebê para o colo e que ela faz parte do processo, porque ela é uma dor fisiológica.
tá? Então, entender que a dor, ela pode ser fisiológica e patológica, tem esses dois tipos que do parto é fisiológica, e entender que a dor, ela é ligada com o mecanismo físico e emocional, e o meu emocional vai influenciar diretamente na minha sensação dolorosa, né? Se eu estiver bem emocionalmente, eu lido melhor com essa dor. Se eu não estiver tão bem emocionalmente, eu não vou lidar bem com essa dor. Essa dor vai dar uma sensação mais difícil de ser enfrentada, tá? E a dor também está ligada ao posicionamento do bebê. Bebês bem posicionados, a dor é mais fácil de lidar. Agora, aqueles bebês que estão mal posicionados, né, essa dor fica mais acentuada. É muito visível quando a gente chega na casa da gestante e ela tá com uma dor muito maior do que era para ela estar naquela fase que ela se encontra, né? E aí, quando a gente observa, na verdade, esse bebê tá mal posicionado. Qual a melhor posição para o bebê nascer, né? Eu sempre digo aqui, sempre mostro, mas olha só, vou mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha só, todos esses bebês aqui estão de cabecinha para baixo. Estão vendo? Todos esses bebês de cabecinha para baixo, todos eles nascem, tá? É super possível nascer. Porém, se você me perguntar qual é a melhor posição para o seu bebê ficar, eu te digo que essa daqui que tá dentro da mãezinha aqui, ó. Cabecinha para baixo, tá vendo? Olhando para dentro com as costinhas levemente para o lado esquerdo, né? Então, essa é a melhor posição para nascer. Essa é a posição menos dolorosa. Agora, se o bebê se encontrar nessa posição aqui, ó, é uma posição muito mais dolorosa. Por quê? Porque ele bate a cabecinha em lugares que não era para bater. Então, isso aumenta a sensação dolorosa, tá certo? Então, é muito interessante quando a gente pensa sobre essas questões, né? Então, a gente entender que a dor ela tem um mecanismo físico e emocional associado, entender que a dor fisiológica é diferente da dor patológica e entender também que o posicionamento do bebê interfere diretamente na sensação dessa dor. E a dor, apesar de fisiológica, não é porque ela é fisiológica, que né, eu expliquei para você que ela é fisiológica, que ela tem que ser sofrida, tá? Por quê? Por que a dor não pode ser sofrida? Porque, pelo simples fato que a dor ela tem efeitos deletérios. O que significa isso? Tá? Uma coisa é eu sentir dor e lidar bem com isso. Outra coisa é a dor estar demais para quanto eu aguento. E se a dor for demais e nada for feito por essa mulher, começam os efeitos deletérios, ou seja, começam os efeitos negativos da presença da dor para aquela mulher e para aquele bebê. E quais são esses efeitos, né? Primeiro eu vou ter a gente fala que é vasoconstrição reflexa. O que significa isso? Os vasos começam a ficar mais apertadinhos e isso é uma questão, né? É um estímulo reflexo. Vai ficar mais apertadinho e isso vai causar espasmo muscular e hipóxia do tecido dessa mãe. Além do mais, aumenta as catecolaminas, que a gente chama, não é para vocês entenderem, na verdade, esses termos técnicos, mas o que acontece? Quando tem aumento das catecolaminas, né, a circulação entre o útero e a placenta fica deficitária, tá? Então, o sangue que passa do útero para a placenta não é tão eficiente assim, e também eu posso ter uma alteração na dinâmica uterina, ou seja, nas contrações. Eu posso ter contração muito acelerada ou as minhas contrações podem sumir, tá? Então, quando a dor é demais e nada se é feito por essa mulher, ela começa a ter efeitos negativos, né? Ela começa a ter espasmo, a circulação da placenta não é eficiente. E o que acontece? O que pode acontecer com o bebê? O que pode acontecer é a redução de oxigênio para o bebê e a redução da frequência cardíaca. Ninguém quer isso. Então, assim, a dor, ela é fisiológica? Sim, ela é fisiológica.
mas ela não pode ser sofrida, porque se ela for sofrida, essa mulher e esse bebê podem sofrer os efeitos negativos disso, e ninguém quer isso. Então, essa mulher, quando ela sente a dor e tá ok, maravilha, show de bola, continua. Agora, se a dor tá demais para o quanto ela suporta, isso pode levar a efeitos negativos e ninguém quer isso. Então, olha como é importante a equipe estar atenta a isso e essa mulher ter recursos de alívio de dor, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos. Mas olha como é importante. Então, não é só, tá com dor, é frescura. Não, gente, a dor traz efeitos negativos e a gente não quer isso, tá bom? E, na verdade, a dor, ela nada mais é do que um guia nosso. Como assim? A dor, ela é o guia que nos mostra o que fazer. Já pensou nisso? Então, a dor no parto, ela não é a nossa inimiga, ela é a nossa amiga. Por quê? Se eu não tivesse dor, como eu saberia que eu estaria em trabalho de parto? Já pensou, eu tô no mercado fazendo compra e meu bebê nasce? Como seria? A dor, ela vem para dizer que, olha, tá chegando, procura o seu ninho, se acomoda, se organiza, para o que você tá fazendo e presta atenção no seu corpo, que o seu bebê tá chegando. A dor é nosso guia. Ela é que vai dizer qual caminho seguir, porque a partir da dor você vai tentar aliviar ela. Tudo que nosso é doloroso nos faz prestar atenção, né? De que alguma coisa eu preciso mudar. Por exemplo, uma dor patológica, uma dor no joelho. Se eu tenho uma dor no joelho, se eu não olho, eu não tenho como eu não olhar para essa dor, eu não prestar atenção, porque ela faz eu lembrar dela toda hora. E aí eu vou ter o quê? Que cuidar disso, porque senão essa dor nunca vai ser aliviada. A mesma coisa é a dor do parto, apesar de ser fisiológica. Quando eu tenho uma dor, eu preciso falar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Ela é nosso alerta. E outra, a dor nos mostra qual a melhor posição. Porque se deitada tá doendo, eu fico em pé e alivia a minha dor, essa é a melhor dor. Essa é a melhor posição para o meu bebê descer. Então, a dor, ela me guia em qual posição é melhor. A posição, geralmente, que alivia a dor, é a melhor posição para eu ficar, porque é onde o meu bebê está passando. Então, a dor, ela é nosso guia, ela é nossa amiga. É através da dor que eu entendo o que está acontecendo com o processo, eu entendo qual a melhor posição para ficar, e eu entendo se eu preciso de ajuda. Né? Então, quando a dor começa a aumentar, opa, tá na hora de eu ir pro hospital, porque o meu bebê vai chegar, tá bom? Então, a dor, ela é nosso guia, ela é nossa amiga, e ela não é nossa inimiga, porque ela tá dizendo o que nós precisamos fazer para a chegada do nosso neném, que é tão esperado, não é? Então, pensem sobre isso, porque quando a gente entende isso, a gente sabe lidar melhor com a dor. E não é porque, como eu falei, não é porque a dor é fisiológica que ela tem que ser sofrida. A gente pode ajudar a aliviar a dor com recursos não farmacológicos, em primeiro lugar, e depois a gente tem os recursos farmacológicos. Quais são os recursos não farmacológicos? O que significa recursos não farmacológicos? Significam recursos mais naturais de alívio de dor, tá? Sem medicamento. Então, o que a gente pode fazer para aliviar a dor? Massagem. Né? Então, a mulher que sente muita dor na lombar, a gente faz massagem nessa lombar para aliviar essa dor. Então, a gente pode fazer massagem, usar calor, bolsinha quente. A água do chuveiro alivia muito a dor das contrações. Né? O uso da banheira. A gente pode usar cheirinhos, né? Os óleos essenciais ajudam muito a lidar com a dor, em especial o óleo de lavanda. Ele libera algumas substâncias no nosso cérebro que ajudam a lidar com a dor. Quando o trabalho de parto inicia, né, na verdade, há uma produção de hormônios que ajudam a gente a lidar com a dor. Você sabia disso? Então, quando o trabalho de parto começa, há uma liberação de hormônios dentro do nosso corpo que ajudam a lidar com a dor, que são opioides naturais que a gente fala, né? Então, eles ajudam a gente a lidar com a dor. Então, a gente não tá lá só dor. Nosso corpo também produz hormônios que ajudam a lidar com a dor, que são os anestésicos naturais.
né? E eu sempre digo assim que pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. Pode ter dor, mas não precisa ser um sofrimento. A dor, ela existe e ela é para ser vivida. A partir do momento que vira um sofrimento, essa experiência não é mais positiva e essa mulher precisa de ajuda, tá? Então, quando a gente fala dos recursos não farmacológicos, porque a educação perinatal, né, você entender como o parto acontece, ela é sim um recurso de alívio de dor, sabia? Porque você sabe como lidar com a dor quando ela chegar. Então, estudar sobre parto faz toda a diferença para lidar com a dor do parto. Você estudar e entender como funciona vai te ajudar quando a hora chegar a lidar melhor com a dor, né? Então, tem um estudo que eu trouxe aqui para falar para você que a educação perinatal, ela aumenta as gamas de enfrentamento, então você vai saber como lidar com ela. Ela auxilia na compreensão da natureza, então você entende como ela funciona, né? Auxilia no desenvolvimento de estratégias para alívio de dor e reforça a sensação de enfrentamento. Então você sabe como ela é e você vai com coragem para enfrentar. Outra forma de aliviar a dor é o suporte contínuo. O suporte contínuo nada mais é do que alguém te apoiar durante todo o tempo, seja seu companheiro, sua companheira, alguém da equipe que tá lá e fala, olha, tô com você, você não tá sozinha. Isso alivia a dor, tá? Relaxamento e respiração ajuda a aliviar a dor. Então, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento pode te ajudar a aliviar a dor das contrações, tá? O que mais? Ambientação, deixar o ambiente mais preparado, com luz, baixa luz, o som, né, sem barulho, uma musiquinha mais agradável, um silêncio, isso tudo ajuda a lidar com a dor. Liberdade de movimento, então você poder se movimentar durante todo o tempo, isso tudo alivia a dor. Lembra que eu falei que a dor é o guia e que a gente vai buscar a melhor posição? É isso, né? Então a dor nada mais é do que o nosso guia. Então eu vou buscar a melhor posição para poder lidar com a dor. Então liberdade de movimento ajuda a lidar com a dor. O uso da bola, movimento na bola também pode ajudar a caminhada. Chuveiro, banheira, que eu falei aqui para vocês, massagem, música, enfim. A gente tem um monte de recursos para aliviar a dor. E para quem tem um fisioterapeuta na equipe, né, o fisioterapeuta ainda pode utilizar a eletroestimulação, que é como se fosse um choquinho que a gente coloca nas costas para lidar com a dor, tá certo? Então eu sempre falo assim, que é muito importante a gente entender e cuidar dessa mulher. Primeiro a gente tenta os recursos naturais, depois a gente vai tentar os recursos. Se os recursos naturais não funcionaram, nós temos os recursos farmacológicos, né? Eu falo que o importante é a gente entender que a tecnologia e a humanização não são excludentes, né? Elas são necessárias para uma boa assistência de parto. Então eu vou utilizar tudo que eu tenho de natural primeiro, e se isso não for suficiente, eu vou utilizar a tecnologia para ajudar essa mulher. Então eu vou para uma analgesia de parto, né? Que as pessoas falam anestesia. Então eu coloco o medicamento na coluna que ajuda a lidar com a dor das contrações. Então, procure uma equipe que vá te ajudar com recursos de alívio de dor. Procure uma equipe que, se você precisar da analgesia, você seja atendida para evitar os efeitos deletérios de uma analgesia e principalmente para que você tenha uma experiência positiva de nascimento. Para que você olhe para trás e fale, poxa, foi difícil, foi desafiador, mas valeu a pena e eu faria tudo de novo.